CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia, bom dia. Bom dia, Vinícius Zagoto. Bom dia aos nossos colegas do estúdio, Adalberto Cordeiro, todos os demais e aos nossos ouvintes, principalmente. Eu queria falar que já estou sentindo a sua falta aqui no estúdio com a gente, hein? Ai, olha só, olha, isso é gatilho para mim, hein? Vou me organizar aqui para estar aí da próxima vez, Vinícius. Andréia, mas o nosso tema de hoje é home office, né? E os filhos, a gente tem falado durante todo o programa de hoje sobre essa volta às aulas e até as crianças entrarem na rotina, e os pais também que trabalham em home office têm uma rotina aí própria, até todo mundo entrar nessa rotina demora um cadinho, né? Demora, e isso tem influenciado muito, né, profissionalmente, por isso que a gente trouxe esse tema para o nosso quadro, porque é uma realidade, né, inclusive tem gente que nem vai voltar para o trabalho porque o trabalho já está em casa, né, que é exatamente o home office, mas até para quem está de férias junto com os filhos é uma complicação, porque as crianças demandam. É uma questão familiar mesmo, a gente inclusive nunca subestima, e eu estava pensando, né, Vinícius, aqui, quando estava me preparando para esse quadro, que a única coisa que eu não queria passar de imagem é que eu ia dar 5 regrinhas e que as pessoas iam seguir, todos os problemas estariam resolvidos, porque a gente precisa primeiro reconhecer que tem complexidade nisso, né? Reconhecer que a gente fica sobrecarregado, reconhecer que é estressante, mas tem algumas recomendações que podem ajudar para que esse processo profissional, família, dentro de casa, home office, seja um pouco menos estressante e naturalmente mais produtivo, e que isso não tenha um impacto direto na carreira de quem está ali em casa, no home office, e decidiu construir uma família, né? André, eu vejo aqui que a primeira questão que se aborda nessa questão aí de conciliar o trabalho e essa chamada parentalidade, você destaca que o filho não é só da mãe, né? É um projeto do casal, para a gente começar a discutir esse tema. É verdade, porque quando a gente vai ouvir, é natural, porque tem tantos atravessamentos culturais, né, Vinícius, e da imagem de quem é responsável pela criação dos filhos enquanto alguém trabalha. Historicamente, essa figura é materna, né? É da mãe. Então, a gente acha importante aqui no nosso quadro, e os nossos ouvintes sempre demandam muito, né, assuntos de diversidade, inclusão, e isso tem a ver com essa temática, que é reconhecer que hoje o papel da mulher está em outro lugar, e também as diferentes estruturas familiares hoje. Então, por exemplo, pode ser uma profissional vó, um profissional avô, que por alguma questão familiar teve que cuidar ali do neto, né? Então a gente não entra no processo de julgamento, eu só acho que a gente reconhecer a complexidade disso, e que filho não é de mãe, né? Filho é um projeto de um casal ou projeto de uma família em que a gente respeita. O ponto é, tem um profissional em casa trabalhando e tem uma criança demandando. Esse é o tema aqui do nosso quadro, que o que precisa ser feito minimamente para que esse profissional não tenha um impacto na sua carreira, dado que criança dá trabalho. Que é um outro ponto, né, Vinícius, que eu digo sempre para as pessoas mais jovens que estão pensando aí em construir, né, uma relação, que não necessariamente, que é um outro tabu, e interfere diretamente na carreira, que quem disse que um casal tem que ter filhos, né? E eu vejo que a geração dos mais jovens tratam isso de uma forma, no meu entendimento, mais responsável, que é a decisão de não ter filhos, por reconhecer que isso dá muito trabalho, e é inegável que, se a gente não cuidar, isso interfere na nossa carreira. E não só não ter filhos, mas a pressão da sociedade para quem já tem ter 2. E isso é tão sério, porque eu vejo, um dia desse eu postei no meu Instagram de quanto a gente tem que ter responsabilidade de ter um segundo filho, porque alguns casais tomam essa decisão e cabe ao filho mais velho, que não entrou na decisão de ter, né, ali um irmão, e nem é a responsabilidade, de ter que cuidar dos irmãos mais jovens. Então, essa é uma reflexão importante
diferentes arranjos familiares, né? Mas que uma criança, né, independente de idade, dentro do ambiente de trabalho, ela certamente, se a gente não cuidar, vai interferir não só na produtividade, mas às vezes até na sua imagem, né, Vinícius? Andréia, mas vamos lá. Segunda-feira, então, as aulas começam, né? A família aí já tem que fazer um planejamento nesse fim de semana. O que a família faz, tendo em vista aí? As aulas começam segunda, os pais continuam trabalhando de home office. O que a família pode fazer já nesse fim de semana para conseguir conciliar aí essa questão? O primeiro passo é o que você falou, é planejamento. Planejamento tem que criar uma planilha de Excel para organizar, não. É sentar e conversar, né? É não subestimar que isso não tenha algum impacto na sua carreira. Então, sentar, olha, segunda-feira, né, vamos voltar, né? Cada um vai ter as suas atividades, é uma nova turma que você vai entrar. E, naturalmente, a gente está falando de filhos em idade escolar, mas você pode também ter um bebê, né? Enfim, mas falando da criança que está voltando para a escola. Então, é sentar com o seu núcleo familiar e estruturar como que nós vamos fazer isso, dar conta disso no dia a dia. E é muito importante, Vinícius, e aí, naturalmente, aqui eu falo como uma especialista de carreira, mas também na minha experiência de ter tido também uma filha pequena, né? Agora ela já está grande, mas um dia já foi criança. E aí é importante ouvir a opinião da criança também, né? Como que ela se vê nesse processo, definir com ela algumas atividades autônomas, porque é importante que a gente já vai dando esse sentido, né, de autonomia, e inclusive já pensando lá na frente, né, que essa criança vai um dia ser um profissional, então a própria exercício de autonomia de uma criança desde sempre influencia certamente lá na frente quando ela se tornar um profissional. E para quem puder, é muito importante ter suporte externo, não tem jeito, né? Seja com apoio de familiares ou quando você tem a possibilidade de ter uma pessoa que vá à sua casa e cuide das coisas, trocar informações com amigos, porque às vezes os seus amigos têm dicas interessantes para te dar. Então, e sempre lembrando, né, que vó também, em tese, não é a mãe da criança. Então, até se você for contar com isso, é importante que também coloque nessa conversa de planejamento. Então, o primeiro passo, sem dúvida, é planejar, é envolver toda a família. Se a criança já tiver algum nível de autonomia, ouvir a opinião, pensar em atividades autônomas para que você não tenha o desvio do teu trabalho ali tão prejudicado no dia a dia, né? Andréia Adalberto aqui, bom dia, tudo jóia? Oi, querido, bom dia. Andréia, tem uma dúvida, a gente falando um pouquinho sobre esses pontos, né, que você já trouxe, planejamento, a importância desse suporte familiar, de uma rede de apoio, da gente ouvir a criança. Aí eu queria trazer uma perspectiva, Andréia, e quando o profissional ele percebe de que realmente o home office não está dando certo para ele, que essa rotina realmente está complicada, ele está tendo algum tipo de problema familiar ali para adequar a realidade da família e o que ele precisa entregar para a empresa. Pode rolar um sentimento, tô pensando aqui, daquele profissional, de frustração, talvez até de medo de informar para os superiores que ele não está conseguindo se adaptar a essa rotina do home office. Aí eu queria entender um pouquinho da sua experiência, da sua análise, o que a gente tem que fazer, o que o profissional tem que fazer quando ele percebe de que não está dando certo. É procurar ajuda na empresa? Muito bom ponto, Adalberto, porque quando a gente fala de home office, a maioria, que é a realidade da maioria mesmo, né? Hoje todo mundo prefere mais o home office, ou pelo menos o híbrido, mas há profissionais que preferem não estar em casa, exatamente pelos pontos que você trouxe, porque às vezes não tem nem espaço físico, você imagina, às vezes o casal que tem uma determinada atividade, não tem espaço para todo mundo, as crianças naturalmente, é até importante que elas brinquem, né? Então, brincadeira tem barulho, dependendo da tua atividade profissional, aquilo pode atrapalhar muito. Então, sem dúvida, conversar com a liderança, né? E para as lideranças, aí vai uma dica também, de nunca esquecer que quando a gente contrata um funcionário, esse funcionário normalmente tem um núcleo familiar. Então, está aberto para esse tipo de diálogo, porque se for importante para a organização, agora, claro que se a empresa não tem a estrutura física, não tem jeito. Aí o profissional vai ter que tomar uma decisão de vida, né? Que é talvez mudar de emprego. Mas se a empresa
ela tem a condição do espaço físico, eu entendo que imediatamente esse profissional precisa procurar liderança, porque, em tese, o que a liderança quer é resultado. Se vai ser no home office, vai ser presencial, e aí isso muitas vezes desestressa esse profissional. Para ele, cada um tem um estilo, às vezes para ele ficar no isolamento, né, estar ali com aquelas características clássicas de eu estou no trabalho, é super importante. Então, por isso que é muito legal a gente nunca engessar, nunca achar que tem as respostas para tudo, porque é exatamente isso, Adalberto, a gente tem características, né, perfis, e o mais importante é que a gente não tenha a nossa carreira prejudicada e nem a nossa produtividade prejudicada também por uma questão familiar. Então, esse diálogo com a liderança é super importante. Mas também a gente não pode esquecer de ter um mínimo de flexibilidade, né? Porque a gente sabe que mesmo planejando, conversando, né, estruturando, vão acontecer alguns imprevistos, por exemplo, filho doente, né? Ou aconteceu, você tinha combinado ali naquele planejamento que o seu companheiro, a sua companheira naquele dia da semana ficaria, e aí também aconteceu algum imprevisto. Então, também não engessar e ter essa flexibilidade, que é uma competência super importante, inclusive nos dias atuais, é muito importante para que a gente não sofra ainda mais numa situação que já tem, né, sobrecarga, enfim, e também a gente sempre pensar no nosso autocuidado, que é, em algum momento, você se isolar, porque eu vejo quantas pessoas falando sobre isso, que tudo que às vezes que eu quero é só alguns minutinhos sozinho. Então, é possível, né, você intencionar isso e buscar também esse espaço para reconhecer que pode ser que alguma coisa fuja do planejamento e se cuidar para que você esteja bem aí emocionalmente, né? Andréia, tem uma participação aqui do nosso ouvinte Marcelo Raposo. Ele fala o seguinte: eu trabalho em home office 110% e digo que não é o ideal para todo profissional. É necessário muita autocrítica, muita disciplina, enfim, mas sim flexibilidade. E aí, Andréia? Maravilhoso. Obrigada pela participação. E estabelecer, né, esse diálogo, esse espaço do diálogo familiar, ele precisa acontecer, porque eu até entendo que hoje a gente está mais maduro para isso, mas eu lembro muito da época da pandemia, como essas coisas estavam confusas, né? Porque o espaço físico, ele sugere o lar, óbvio, você está na sua casa, mas aí precisa estabelecer que entrei nessa porta, eu sentei nessa cadeira, aqui não dá para passar nesse momento, você combinar, porque as pessoas também não têm bola de cristal, não sabem que você está numa reunião importante se você não avisar, né? Então, todos esses combinados, o ouvinte tem muita razão, tem um pouco mais de complexidade. Então, como o Adalberto falou, se eu tenho uma atividade em que eu tenho, às vezes, dificuldade de concentração, tem muita gente que tem dificuldade de concentração, então estar num lugar classicamente profissional vai ajudá-la, né? Eu lembro que também a época da pandemia ainda acontece muito, né? Eu estou dando aula e de repente pula uma criança no pescoço de um aluno meu que entrou ali naquele ambiente porque talvez não combinou, né? Ali fora que alguém pudesse dar conta das crianças, mas o ouvinte tem toda a razão que não necessariamente o home office ele se adapta a todas as circunstâncias, embora ainda seja um modelo muito requerido pela força de trabalho atual, né? As pessoas, no geral, gostam. Eu prefiro, de verdade, o híbrido, porque eu acho que dá para esse equilíbrio, é bem bacana, mas o nosso ouvinte tem toda a razão. Ele até fala aqui que as filhas dele já se acostumaram e respeitam o horário e espaço de trabalho do papai. É uma construção mesmo, né, Andréia, entre a família ali para chegar nessa definição aí das crianças entenderem que os pais não estão ali 100% disponíveis para ela naquele momento, né? Sem dúvida. Exige muita maturidade, exige... isso tem efeitos muito interessantes lá para frente, sabe, Vinícius, nessas crianças. E aí a gente entra em um debate, né, interessante, que é o quanto a gente está dando limites, né, dentro de casa para a gente mesmo, se respeitando. Então, o diálogo ele é muito importante, porque senão vai certamente ter um impacto
né? Talvez nem no resultado a empresa não perceba, mas a gente percebe, a gente que falou no nosso último quadro sobre saúde mental, tem toda a relação, né? A gente até ontem estava em janeiro, um janeiro que nunca acabava, mas mais um dia de janeiro. Mas 1º de fevereiro, estamos aqui em 1º de fevereiro, mas essa conversa é muito importante, inclusive até extrapolando, né, dando um exemplo aqui para os nossos ouvintes, até os animais, né, os pets. Eu estou aqui no meu escritório, mas tirei a minha cachorrinha, que faz parte da família, e está tudo combinado, porque eventualmente, né, pode latir, pode pedir atenção. Então, todo núcleo familiar, né, precisa reconhecer que ali é um ambiente profissional e que precisa ter os limites. Mas como Adalberto bem pontuou, e nem sempre, o nosso ouvinte também, nem sempre isso vai funcionar. Então, talvez ir para o físico, né, te ajude aí nessa organização e nesse planejamento de filhos e de família, né? Andréia, para a gente fechar, assim, esse é um processo que às vezes os pais, principalmente, se sentem muito sobrecarregados, né? Tem que dar atenção ao trabalho, também aos filhos. Qual que é a dica para eles, assim? O que fazer quando esse sentimento bater? Quando esse sentimento bater, primeiro que é reconhecer que ele é normal, né? Então, sentir o estresse, a sobrecarga, mas a gente precisa conversar, né? O Vinícius, essa coisa do diálogo, eu falo muito aqui no nosso quadro, né? O diálogo, não presumir, não achar que o outro entendeu porque eu suspirei mais forte. É preciso conversar, porque isso vai acontecer, a gente precisa reconhecer os nossos sentimentos e buscar a rede de apoio quando possível, e dividir os desafios, né? Tudo que a gente faz coletivamente, colaborativamente, é sempre muito melhor. O isolamento, ele é preocupante. Mas home office, criança, família é da vida e a gente precisa dar conta, e espero que essas dicas aí, esse papo que a gente teve, possa ajudar de alguma forma os nossos ouvintes. E fazer essa avaliação também sobre a quantidade de filhos, né, Andréia? Ah, sim. Isso daí é uma pauta que eu tenho. Primeiro, que nem todo mundo precisa ter filho, é legítimo essa escolha de não querer ter filhos, e ao ter um, tenha 2, se você quiser, se o casal quiser, se compor, né, se for algo que se compõe aí dentro dos teus desejos de carreira, porque a responsabilidade realmente é do casal, né? Filho é um projeto de casal, e como a vida, né, tem uma composição cheia de elementos, a vida profissional é uma delas, e aí a gente precisa dar conta e refletir sobre isso, né? Então, sem dúvida, é uma reflexão importante. Andréia, obrigado, viu? Querido, eu que agradeço, um ótimo final de semana para os nossos ouvintes também, e vamos aí criar estratégia para o trabalho, porque sucesso não é acaso, né? É estratégia.